Segunda parte, a leitura do poema de número 28, Ancião. Lembrando que quem está entrando agora, nós temos duas pessoas entrando hoje, né? Quando terminar os 125 poemas, essas pessoas precisam começar do 1 e até o poema de hoje, que é o 27, né? Não precisa repetir o de hoje, tá bom? Então, o poema 28, nós estamos na página 139. Eu me recordo muito desse senhor. Essa foto, Rita bateu essa foto no interior do Japão, em Gifu, em Taniai Village, que é a cidadezinha, a vila que nasceu Mikao Sui. Essa visita, nós fizemos essa visita no ano de 2012. Foi 2012. Ou seja, faz 12 anos que essa foto foi batida. Foi na nossa segunda viagem, não, na terceira viagem que nós fizemos ao Japão. Foi a terceira viagem. E eu me recordo que ele estava dando aula para crianças de caligrafia, esses ideogramas do Honsha Shonen, do Daikomyo. A gente chegou aí na sala de aula e vê as crianças com pincel, eles usam nanquim, né? E era um mestre de caligrafia. E muito simpático, né? Quer dizer, essa foto foi tirada aí há 12 anos, 13 anos. Espero que ele esteja bem, né? Ele já estava bem idoso, né? E o título do poema é Ancião. Aí eu coloquei várias citações e imagens que a gente vai fazer uma reflexão antes da gente ler o poema, tá? Eu começo aqui, quem tiver uma imagem preta, né? Fundo preto, letras cor de abóbora. É uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Jesus falou isso. Bem-aventurados os humildes de espírito, tá? A pessoa ser humilde por dentro, que às vezes ela tem uma máscara, né? Por fora, ela quer parecer uma coisa que não é, né? Mas os humildes de verdade, porque deles é o reino dos céus. Essa história de reino dos céus é o que a gente pretende aqui no grupo de estudos, né? Nós estamos vivendo Apocalipse de São João, a gente falou isso naquelas 7 aulas, é a separação do joio e do trigo. Entrar na fila do trigo, tem duas filas, não tem terceira fila. É plano A e B, não tem plano C, né? Plano A é de amor, né? Então, o nosso objetivo é a gente sair da fila do joio e entrar na fila do trigo, tá? Essa fila do trigo é o que Jesus falava, o reino dos céus. Então, Jesus falava, recomendava que nós fôssemos humildes de verdade, lá dentro. Não é assim porque as pessoas estão olhando, né? Ah, tem um monte de gente olhando, então deixa eu ajudar esse mendigo aqui, entendeu? Deixa ser de verdade. Ninguém está olhando e você é humilde. Aí, em seguida, quem estiver me acompanhando, coloca uma figurinha, pode ser um dedinho, um coraçãozinho. Eu coloquei uma imagem. Você chegou a ver essas imagens? Viu, né? De Jesus lavando o pé dos discípulos. Agora, por que eu botei essa imagem para vocês? Jesus, ele é o nosso gigante, né? Mikao Sui, Imperador Meiji, Buda, temos vários, mas Jesus é a nossa maior referência. Pelo menos para mim, né? E ele é um grande mestre. Quando ele teve que provar às pessoas de que ele era um grande mestre, ele podia ter curado um cego. Você ia conseguir curar um cego? Não. Eu também não. Porque o reiki não é milagre, é tratamento. Jesus podia curar um paralítico para provar que ele era um mestre. Você ia conseguir? Eu também não. Ou então Jesus podia pegar 3, 5 peixes e multiplicar 5.000 peixes e pães. Você ia conseguir? Eu também não. Ou ele podia ter andado sobre as águas. Você ia conseguir? Eu também ia afundar. Então, isso tudo são milagres. Jesus fazia.
Então, Jesus, o que ele fez? Para ele provar que ele era o mestre, ele lavou o pé dos discípulos, porque você não pode lavar o pé de alguém? Eu também posso. Ele deu uma demonstração de uma coisa de que todos nós podemos fazer. É factível. Só que esse lavar o pé aqui, ele lavou o pé. É uma demonstração de humildade, que ele não era melhor do que os discípulos. Perante os olhos de Deus, somos todos semelhantes. Ninguém é melhor nem pior. Então, a gente não deve tratar as pessoas com superioridade. Não, você que tem que lavar os meus pés. Eu sou o mestre, então você vem aqui e lava meus pés. Então, ele lavou, mostrando que somos todos semelhantes. Então, na minha ótica, essa foi um dos maiores ensinamentos de Jesus, quando ele teve que provar que ele era um mestre. O mestre, ele tem que ser humilde. Então, se você pretende ser um bom mestre de reiki, você tem que desenvolver a humildade dentro de você. Você não vai ser um mestre se você não for humilde. Olha Jesus. E aí isso me reporta ao meu professor lá do Japão. Eu tive vários professores no Japão, né? O Sensei Doi, que falou que tinha muita gente iniciada no Reiki, mas tinha pouca gente acabada no Reiki. O sujeito recebe uma iniciação de mestrado e pronto. Parece aquele leão da Metro Goldwyn Mayer. Uau, parece que engoliu uma BMW. Ele começa a se sentir, entendeu? O suprassumo, entendeu? Superior, a bala que matou Kennedy, né? Aquela coisa do ego, da superioridade. Começa a se sentir com poder e não é por aí. Tá bom? Se você pretende ser um bom mestre de reiki, você tem que ser, acima de tudo, você tem que ser humilde. Aí eu coloquei para vocês aqui uma outra imagem, tá? Que está em João, Jesus também falou isso, capítulo 13, versículo 15. Eu lhes dei o exemplo, porque Jesus foi lá e lavou o pé dos discípulos. Então, ele não falou, ele foi lá e fez. Ele podia ter falado, ó, para ser mestre tem que lavar o pé do discípulo, e não lavava. Aí era da boca para fora. Mas não, ele foi lá e deu um exemplo, ele fez, para que vocês façam como lhes fiz. Na verdade, não é assim. Essa história de lavar os pés é no sentido figurado, né? Por exemplo, aqui em casa, quando a gente vai fazer refeição, a gente convida os nossos funcionários para sentar à mesa conosco. Ah, não, vocês são empregados, vocês têm que comer separado. Sempre. Quem conhece a Andressa lá em São Paulo, quem conhece a Claudiana no Rio de Janeiro, pergunte a elas se elas não tomam café da manhã conosco. A gente não pode se sentir superior às pessoas, só porque são nossos funcionários, são nossos alunos e nossos discípulos. Então, Jesus deu exemplo para que vocês sou eu e vocês, façam como ele fez, tá? Aí eu coloquei aqui uma imagem branca com letras pretas, tem uma manchinha marrom, né? Que é uma citação de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele nasceu e ele morreu na Itália faz 750 anos, no ano de 1274, tá? Ele foi um frade católico, né? Foi um padre, um frade, e teve várias obras que ele escreveu que eles tiveram muita influência na teologia, no estudo da teologia, eu estudei um pouquinho, e no estudo da filosofia, tá? Então, até hoje, na Igreja Católica, existem hinos, né? Eucarísticos, que fazem parte da liturgia dos rituais da Igreja Católica, que vem de São Tomás de Aquino, né? E São Tomás de Aquino, ele é venerado como santo, tá? Ele foi canonizado, ele é um santo da Igreja Católica, e ele, perante a Igreja Católica, ele é um professor modelo, ele é a referência para quem deseja ser um padre. Então, a pessoa que entra, tá, no sacerdócio, né, eu desejo ser um sacerdote, um padre, a referência daquele futuro padre é São Tomás de Aquino. Ele é uma referência, tá? Filosofia, tá? Na teologia, e ele disse o seguinte, que a humildade
é o primeiro degrau da sabedoria. O que é sabedoria? É o conhecimento aplicado. Não adianta você saber uma coisa e não usar. A gente faz um poema aqui. Por que a gente faz o Reiju de expansão de consciência? Para que fique dentro do coração, para que você viva aquilo. Tá? Então, sabedoria é o conhecimento. Se você sabe uma coisa e não usa, é o mesmo de não saber. Então, o primeiro estágio da sabedoria é você desenvolver dentro de você a humildade. Aí, novamente, eu coloquei uma passagem que está na Bíblia, está em Provérbios, capítulo 11, versículo 2. Tá uma imagem bonita, quem estiver vendo aí, de trigo, né? Uma plantinha, um trigo. E quando vem a soberba, então vem a desonra, o egoísmo, né? O orgulho. Mas com os humildes está a sabedoria. Então, São Tomás de Aquino fala que o primeiro degrau para você se tornar uma pessoa sábia, se você quiser ser um bom mestre de reiki, você tem que ter sabedoria, que é o conhecimento. Não basta você ler os livros e decorar. Para que serve o Shokurei, o Seireki? Como é que faz caderno de reiki, mandala de cristais? Não basta isso. Você tem que ter sabedoria. Você tem que ser, tá, um farol que vai levar os seus discípulos de volta à grande luz. Aí vocês vão falar, mas qual a importância disso? Quem não lê a Bíblia, não leu Provérbios, né? Tem coisas muito interessantes que eu aprendi em Provérbios, né? Essa boa parte de Provérbios é atribuída a Salomão, o sábio, né? Que foi o filho do rei Davi, que é o rei de Israel. Então, Salomão, com aquela sabedoria toda, ele escreveu boa parte de Provérbios. Aí coloquei para vocês uma imagem de uma senhora idosa muito simpática de Goiás, né? Uma brasileira, que é Cora Coralina. Cora Coralina, ela nasceu e morreu em Goiás, tá? Ela morreu em 1985, já com 95 anos de idade. Tá? Ela era poetisa, contista, né? Contava contos, né? E ela é considerada hoje uma das mais importantes escritoras brasileiras, Cora Coralina. Era uma mulher simples, ela doceira, fazia doces para aniversário, docinhos, né? E ela nos deixou uma frase muito famosa que diz o seguinte: que o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Quando Rita fez o caminho de Santiago, ela viu o pessoal de bicicleta, né? Eles não viam nada, né? Dizem que a tartaruga conhece melhor o caminho do que o coelho, né? Então, o que vale na vida é isso aqui, essa interação. A gente sai daqui, vai tomar uma sopa, né? É viver a cada instante, tá? Então, a Cora Coralina ela começou a escrever com 14 anos de idade, né? Mas só aos 76 anos que ela publicou o primeiro livro. Ah, eu estou muito idoso para escrever. Cora Coralina publicou o primeiro livro dela com 76, morreu com 95, tá? O livro dela é Poemas dos Becos de Goiás e Histórias a Mais. E no ano de 1990, 80, no ano de 1980, eu estava na Universidade Rural, ela tinha 90 anos. Aí que ela se tornou conhecida. Ela foi se tornar uma pessoa famosa aos 90 anos de idade. Como? Porque o poeta Carlos Drummond de Andrade descobriu ela e começou a ler as poesias dela. Clodovil também. Clodovil, né? E a casa dela, que fica na cidade de Goiás, que fica dentro do estado, o nome da cidade de Goiás, tá? Ela foi transformada em museu. Foi transformada em museu em homenagem, né, à história dela e a toda a produção literária. E essa mulher simples, essa doceira tão sábia, ela deixou para a gente o seguinte: o saber, sabedoria, né? Quer dizer, o conhecimento, né? O saber, o conhecimento. A gente aprende com os mestres e os livros. Você vai ler, você aprende coisas. Mas a sabedoria, que é o conhecimento aplicado, se aprende com a vida, errando, né? Você aprende mais com erro do que com acertos. E com os humildes. Você não consegue aprender com pessoas orgulhosas, com pessoas egoístas. Os melhores mestres, como Jesus lavou o pé dos discípulos, são as pessoas humildes, né?
E aí eu coloquei uma citação minha. Esse poema fala sobre humildade, por isso que eu estou batendo muito nessa tecla, né? Que o egoísmo, a pessoa que só pensa nela, a gente, inclusive, nós temos um amigo em comum aqui, Rita, né? Gisela e eu, que a gente conheceu há muitos anos. Ela falou: não, a fulano de tal ia me ajudar. Eu falei: não, se for esse mesmo fulano, ele só ajudava ele, lembra? Que Deus o tem, ele já faleceu. Então, e era nosso amigo, só que todo mundo tem defeito, né? Pessoas que só pensam nela. Então, a pessoa egoísta, né? Diferente da pessoa altruísta, que pensa nos outros também, você tem que pensar em você, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Você é o seu melhor amigo. Se você não for feliz, você não vai fazer ninguém feliz. Isso não quer dizer que você tem que pensar só no outro. Você tem que pensar em você, mas não é só em você. O egoísmo e o orgulho, se sentir superior aos outros, afasta as pessoas. A humildade une. O que une as pessoas é a humildade. Devemos nos manter humilde ao longo de toda a vida. Aí eu botei aqui uma imagem, essa questão de humildade, né? A gente não se sentir superior às pessoas. Acabei de botar para vocês uma imagem que eu acabei de pegar aqui de uma classe executiva de um avião. Essa aqui você não viu, Gisela? Não. Tá? Conforto. Muito conforto, né? Então, no ano, a Elizabeth Elin está me ouvindo aqui. No ano de 2018, a gente estava com um grupo para o Japão com mais de 40 pessoas. E já fui para o Peru com mais de 40. A cada 15 pessoas que compram o pacote, a empresa aérea dá uma passagem free para o guia. Então, 15 alunos meus compravam o pacote. Aí eu ganhava uma passagem. Mais 15, aí Rita ganhava passagem. Mais 15, aí eu levava minha mãe está me ouvindo, já levei minha mãe para congresso, levei minha mãe para o Peru, minha sogra. A gente ganha. Só que esses grupos eram muito numerosos, que 2 vezes, só para o Peru eu fui 12 vezes, para o Japão eu fui 5, o caminho de Santiago 2. Fomos mais, só que levando grupos, né? Então vamos falar aí em 20 viagens que nós fizemos com muita gente, né, com alunos. Só que 2 viagens, o dono da empresa, um foi o Pedro Baldino da Time Brasil, outro foi o Sérgio da Tab Tour, chegaram: olha, o grupo está muito grande, eu consigo te colocar na executiva, você e Rita. Aí vocês vão lá na frente, tem champanhe, você pode escolher a sua comida. Eu falei: mas e os meus alunos? Não, eles ficam aí atrás. Eu adoraria ter ido aqui, ó, porque eu sou grande, né? Eu costumo brincar que quando eu viajo, eu não vou sentado, eu vou entalado. Eu entalo naquele banquinho da passagem mais barata, né? E aí vem a aeromoça lá, comissário: o senhor quer suco? Eu só mexo com os olhos, que eu já estou todo entalado, só os olhos, não consigo me movimentar. Eu vou encaixado para aquele brinquedo Lego. Então, para mim, que sou grande, eu tenho mais de 100 quilos, seria muito bom, mas eu falar, as 2 vezes eu declinei, eu falei: olha, eu não posso. Eu vou ficar muito mal se eu for lá na frente e meus alunos não forem. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Não, aí não tem como é que vai todo mundo lá? Falei: então me deixa aqui, dá esse lugar para quem você quiser, mas me deixa lá entalado que eu vou ficar feliz. Entalado, encaixado e feliz. Então, eu estou dando um exemplo para vocês. Eu acho que meus alunos nem ficaram sabendo disso, sabe? Que a gente teve essa possibilidade, né? De um livro, um pedacinho que o egoísmo e o orgulho afastam, que a humildade une. E o fato de eu ter viajado perto deles, o que acontecia é que às vezes tinha um aluno meu de um lado e Rita estava em outro canto. Aí eu pedia para trocar: você pode trocar com Rita, que eu quero viajar do lado da minha esposa, mas entalado ali naquela, chama a poltrona econômica, né? Então, que a gente tem que ter humildade. Aí eu coloquei aqui 2 imagens que vocês não vão entender, que é uma imagem de uma missa
e um senhor aqui mais idoso. Você chegou a ver essas imagens? Eu cheguei, é o pai da Rita. Pois não é o pai da Rita. Eu coloquei para vocês porque no domingo de Páscoa eu não tenho uma religião específica. Quando me perguntam, eu falo que é a mesma de Albert Einstein. A religião do futuro será cósmica, sem dogmas de teologia. Mas eu vou para culto evangélico, vou para mesa branca no kardecismo, vou para a Umbanda, vou para o candomblé, vou para o budismo e vou para a Igreja Católica. Inclusive, Rita e eu somos casados na Igreja Católica. Entrei na igreja com minha mãe, né? Meu sogro entrou com Rita. A gente casou nessa igreja. E no domingo de Páscoa, né? Domingo de Páscoa foi, está fazendo o quê? Março. Foi no dia... Aqui, não foi? E aqui, sábado, domingo. No dia 31? Acho que foi. Foi no dia 31, né? Acho que sim. Dia 31. Então, hoje, está fazendo 10 dias que eu estava nessa... Aí fomos à procissão da ressurreição. Acordamos de madrugada, saímos de noite, Rita e eu, porque minha sogra queria ir, né? Ela já está com certa idade, a gente fez questão de levá-la, né? E aí foi a nossa secretária, Andressa, lá de São Paulo, foi Rita, minha sogra, Andressa e eu. Fomos para a procissão, 5h30 já estávamos na procissão. Estava de noite, ainda amanhecendo, as pessoas com vela, em oração. E eu com dengue, né? Saindo da dengue ali, por isso que eu não mandei reiki para minha mãe. Eu sempre faço vídeo, olha, mãe, vou te mandar reiki. E da procissão mando para ela. Dessa vez eu não mandei, que eu não estava passando bem. Aí fomos na missa, e eu filmei ali um pouquinho, né? Filmei até o horário, eram 10 para 7 da manhã. Apareço eu com essa pulseira aqui, um relógio, vocês vão ver no vídeo. Eram 10 para 7 de domingo de Páscoa, né? Mas por que porque eu sabia que eu ia dar esse poema para vocês. E naquele momento que eu fiz a filmagem, eu tinha usado esse poema. Porque esse cidadão aqui, Gisela está aqui do meu lado, ó, tá? Esse cidadão de cabelo. Você acha que ele é mais jovem do que eu? Quantos anos? Acho que está com mais ou menos parecido com a tua idade, né? Mais ou menos a mesma coisa? É. Pois é, ela está achando que é a mesma coisa porque ele é cabeludo, eu sou careca, né? Por trás. Por trás, né? Mais ou menos a mesma idade. Ele olhou para mim e ele achou que eu já estava com o pé na cova, desencarnando, um velhinho, né? Ele falou assim, olha, o senhor senta aqui. Ele me deu o lugar. E eu lembrei do poema que eu tinha que ter humildade para receber. Esse poema fala isso. Você tem que saber receber. Aí eu olhava para aquele cidadão, ele já tinha me dado o lugar, né? E eu aprendi no poema, e com Jesus e com os mestres, que a gente tem que saber receber. E eu realmente estava me sentindo fraco por causa da dengue, né? Estava me sentindo fraco, não tinha tomado café da manhã, e tive Covid, dor nas pernas, aquela coisa toda, né? E a idade também, né? Aí eu aceitei o lugar dele, mas eu não me conformava. Eu falei, não é possível que eu seja tão mais idoso do que essa pessoa. 60 e poucos, senhor. Então, ela está dizendo que é 60. E eu fiquei com isso. Falei, não é possível que eu seja tão mais idoso do que ele, porque eu vi o rosto dele. Aí fiz uma foto para mostrar para vocês. Aí o padre deu uma brecha, falou, agora cumprimente todo mundo que está do seu lado, desejando uma feliz Páscoa. Aí eu cumprimentei aqui, Rita estava na frente. Aí eu falei, é agora. Fui lá, abracei ele, falei, olha, muito obrigado, muito grato, o senhor me deu o lugar. Aí eu olhei para ele, eu vi que ele tinha mais de 60. Falei, só que aí, né, tem o jeitinho carioca, né? Vem cá, quantos anos faltam para você fazer 60 anos? E ele falou, eu já tenho 65. E eu vou fazer 63. Aí eu fiquei sem graça de falar para ele que eu tinha 62. E ele me deu, eu mais jovem, ele me deu lugar. Eu falei, ih, rapaz, eu tenho muito mais idade do que isso. Fui embora morrendo de rir. Mas eu usei entendeu? Acho que eu tenho que ir numa clínica de rejuvenescimento, porque ele achou... Não, eu acho que ele ainda não se conscientizou da idade dele. Não, eu acho que ele percebeu que eu estava com dengue, não sei. Foi espiritual, mas... para vocês terem uma ideia, eu usei esse poema, tá? Nesse momento aqui, desse cidadão que está de costas na missa, foi agora, faz 10 dias, no domingo, né? Domingo retrasado.
E aí eu coloquei para vocês aqui uma passagem que está em João capítulo 5, versículo 6, fundo preto, letras cor de abóbora, né? Que Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, quer dizer, Jesus perguntou para aquela pessoa que estava naquela condição, queres ser curado? Jesus perguntou. Qual é o fundamento? Onde é que eu estou querendo chegar? Aqui fica muito claro a lei do livre-arbítrio. Ele, antes de curar a pessoa, ele perguntou se a pessoa desejava ser curada, porque não há como você curar uma pessoa que não deseje. Não há como você ajudar uma pessoa que não deseje ser ajudada. Então, Jesus sabia disso. E em respeito à lei do livre-arbítrio, tá? Ele perguntou, tá? Aí eu coloquei uma passagem aqui de um cidadão, Sri Ravi Shankar, tá? Ele é indiano, ele está vivo, ele tem 67 anos, nasceu em 1956, ele é muito conhecido, ele é um líder espiritual indiano. No ano de 1997, ele abriu uma grande instituição de caridade na Suíça, em Genebra. Eu estive uma vez com Rita na Suíça, mas fomos para Zurique. Eu não conheci Genebra, a gente não teve tanto tempo. E aí, pelos serviços prestados por essa grande instituição, ele recebeu grandes condecorações em vários países, como a Índia, ele é indiano, no Peru, na Colômbia e no Paraguai, onde essa instituição ajudou pessoas carentes. E ele é um líder espiritual, ele é um guru, um mestre, né? E ele diz o seguinte: a vida é uma combinação de destino. Eu nasci no Brasil. A mãe da minha mãe nasceu na Holanda, minha mãe, por conta da guerra, nasceu na Argentina. Isso é o destino. Tá? Então, a vida é uma combinação de destino e livre-arbítrio. Agora, Deus não obrigou eu me casar com Rita, Deus não obrigou eu morar em São Lourenço, nem você morar em São Lourenço. Aí entra o nosso livre-arbítrio. Então, a vida nossa é uma combinação de destino mais o livre-arbítrio. E aí esse mestre fala assim: a chuva é o destino. Está chovendo, é o destino. A possibilidade de se molhar ou não, a escolha é sua. Está chovendo, eu vou ficar em casa para não me molhar. Eu vou sair e vou me molhar. Ou vou sair com guarda-chuva, sem guarda-chuva, com capa ou sem capa. Então, eu achei muito bonita essa comparação desse mestre. Tá? A chuva é o destino, a possibilidade de se molhar ou não é a sua escolha. Tá? E aí o Chico Xavier, esse grande médium, né, filântropo, que foi um dos mais importantes expoentes da doutrina espírita, o Chico Xavier ele escreveu mais de 450 livros. E até o ano de 2010, que foi contado, ele já tinha vendido mais de 50 milhões de exemplares. Ele morreu no ano de 2002. Rita e eu tivemos a oportunidade de ir na casa dele, ele estava doente, a gente não conseguiu falar com ele, ele estava vivo ainda. E fizemos um trabalho com ele que aparece naquele livro de capa verde, no final. Amor, Saúde e Transformação, lá no Triângulo Mineiro. O Chico morreu faz 22 anos, no ano de 2002. E o Chico, essa figura que todo mundo já ouviu falar, né? Ele disse que assim, somos livres para decidir sobre os nossos atos. Isso é o livre-arbítrio. Nós somos livres. Eu quero morar em Petrópolis, quero morar na Ilha do Governador, quero morar em São Lourenço. Quero casar, não quero casar. Entendeu? Só que ele fala o seguinte: muito embora nos tornemos escravos de nossas consequências. A gente não decidiu morar aqui? Foi. Decidiu morar aqui? Sim, decidi. Então amanhã atrás vamos fazer uma caminhada na praia aqui? Não é possível. Não tem, né? Não. É a consequência, né? É a consequência, né? Então é isso. Você plantou, você tem que colher, né? Se você planta o bem, você colhe o bem, planta o mal. É a lei do karma, né? Então é o que o Chico queria te falar para a gente, que nós podemos decidir. Aí eu coloquei uma citação minha logo abaixo, que cada ser humano é responsável pela sua própria evolução. Ninguém é obrigado aqui estar no grupo de estudos. Você era obrigado a vir para cá? Não, ninguém é obrigado.
Nós somos responsáveis. Eu não posso evoluir pelos meus filhos, pelos meus netos. Tá? Essa é a base da lei do livre-arbítrio. Cada um é responsável. Você pode ajudar um amigo, seu filho, a levantar a carga, mas não a carregar a carga. Tá? E aí tem outra citação minha que eu coloco nos meus livros, tá? Que o livre-arbítrio de outra pessoa deve ser respeitado. Você não pode aplicar reiki numa pessoa que não deseja ser ajudada. Ah, eu não acredito em reiki, não quero seu reiki, não quero ser ajudado por você. Aí você deixa a pessoa sofrer. Que ela não quer. Você precisa respeitar o livre-arbítrio. O primeiro estágio é querer ser ajudado. Aí eu coloquei uma citação que nem mesmo Deus, Jesus, né? Eu e o Pai somos um, ele falava, em toda a sua onipotência, que Jesus fazia as coisas incríveis, né? Pôde ajudar alguém que não quer ser ajudado. As pessoas que não queriam, ele deixava lá. Ele só ajudava quem quisesse. Por isso que o Reiki, esse poema chegou no Reiki. Por que Mikao Sui levou esse poema para o Reiki? Porque a pessoa tem que querer. Aí eu coloquei uma imagem aqui que está em João capítulo 16, versículo 24. Tá? Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Eu falo muito nisso no nível 2. A passagem completa é: se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, nome do amor, né, ele pregava, vou-lo dará. Quem vai dar? Deus. Até agora nada pedistes. Aí Jesus termina: pedi e recebereis, será completa a vossa alegria. Quando eu ensino as técnicas de transformação do caderno, da mandala, eu falo dessa passagem. E João fala assim: peçam e receberão. A pessoa tem que pedir o reiki. E aí tem outra citação minha. Deus prometeu nos dar o que pedíssemos. Está aqui, Jesus falou: pedi e recebereis. Nossa tarefa é pedir. Então, a pessoa está doente, ela tem que pedir ajuda, ela tem que querer ser ajudada. E aí, outra passagem minha. O receber depende de pedir. Se você não pede, não recebe. Por isso que Mikao Sui trouxe esse poema para o reiki, porque o reiki tem que ser solicitado. E eu finalizo aqui com uma passagem minha também, que o ato de pedir, tá, dá a possibilidade de receber. É preciso ser humilde. Eu fui lá, eu aceitei o lugar e sentei lá na igreja. Saber receber. Você precisa. Porque tem gente que quer ajudar, mas não quer ser ajudada. As pessoas são muito autossuficientes, né? Vai É dormir, mãe. necessário permitir que as pessoas nos ajudem, nos apoiem e nos deem forças para seguir no caminho. Minha mãe está me escutando. Eu não sei se é a minha prima lá da Ilha do Governador está me escutando, a Georgia, o Alexandre. Não sei se estão me escutando aqui. Ah, está aqui, estamos. Então eu vou falar, o aniversário dela foi ontem. A minha avó, que é a avó da Georgia, a mãe da minha mãe que me escuta, ela faleceu, entendeu? Relativamente jovem, né? Meu avô viúvo acabou se casando com uma senhora da Alemanha, que fez aniversário ontem. Essa senhora da Alemanha, eu tenho boas lembranças dela, ela me ajudou algumas vezes, né? Quando a gente foi montar um instituto em Copacabana, o dinheiro era muito limitado, a gente tinha que montar, então, se a gente fosse gastar em hotel, a gente não ia conseguir montar um instituto. Então, eu fiquei um período com meu avô e com ela, tanto é que até hoje, Rita me chama de Darling, que é querido em inglês, porque ela chamava meu avô de Darling, e vice-versa. E essa senhora, ela ajudava as pessoas como ela me ajudou. Ela me acolheu. Eu não ter gasto em hotel permitiu que eu montasse um instituto em Copacabana, está até hoje lá, faz 30 anos. Só que ela ajudava as pessoas, mas ela não gostava de ser ajudada. Ela se ajudava, ela era autossuficiente. Ela achava que ela não precisava da ajuda de ninguém. Isso gerou um karma para ela. Porque essas pessoas que ajudam, mas não aceitam receber ajuda, geram karma. Que tipo? Vivem muito e no final da vida depende de outras pessoas para tomar banho, porque ela teve uma perna amputada por diabetes.
ela dormindo, ela quebrou o fêmur por osteoporose, aí gerou um problema na perna, tiveram que amputar, então ela dependia de pessoas para dar banho, para fazer comida, dar comida na boca. Então, as pessoas que não aceitam, que não têm a humildade para serem ajudadas, geram um karma e, no final da vida, passam a depender de outras pessoas, até para coisas básicas. E esse poema ele me ajudou. Eu tive Covid, eu tive que botar sonda, eu não conseguia urinar. Eu dependia de Rita até para urinar, né? Para trocar aquela bolsinha da sonda. Meu cunhado lá da Ilha do Governador, quantas vezes esteve doente, né? Dependeu da esposa que ajudava ele. A mãe da Georgia, minha tia, né, que faleceu recentemente, quando esteve doente, o Alexandre ajudava, entendeu? Ela dependia de alguém, no caso era ele, né, que fazia com tanto amor ali a hemodiálise nela. Então, aí a gente tem que saber receber. Eu lembrei desse poema lá na igreja e eu aceitei o lugar. Só que eu não me conformava. Eu falei, será que eu estou tão mais idoso do que ele? Aí eu fui falar com ele, né? E aí acabei ficando uma piada. Então é isso. Vamos ler o poema, tá? Eu estou com o livro. Esse livro aqui, Rita manda pelo correio para os membros do grupo de estudo. Eu estou à página 139, onde eu apresento aqui os 31 caracteres. Quem fez as 7 aulas sabe da importância da numerologia nos poemas, tá? E eu começo aqui com uma citação que o ato de pedir possibilita o recebimento. Poema de número 28, página 140, Ancião. As pessoas falam assim, Johnny, como é que você consegue? 2 linhas, você fala meia hora, né? Eu vou buscar os gigantes. O que foi que os gigantes falaram sobre isso, né? O ancião, quer dizer, a pessoa chega numa idade que ela depende da ajuda, né? Que veio cumprimentar-me. Quer dizer, o imperador recebeu a visita de uma pessoa idosa, amparado pelo seu neto. Quer dizer, a pessoa idosa, ela não conseguiria ir sozinha. Ela precisou de ajuda. Agora está apoiado em seus próprios pés. Depois ele curou e voltou lá já sozinho, sem o neto. Tá? Eu precisei de Rita até para urinar, quando eu estava com Covid. Hoje eu não preciso, mas eu precisei. Eu recebi com humildade, né? Então vamos aqui ler o conteúdo, página 140. Aqui o imperador Meiji exalta a humildade. Por isso que eu falei tanto de humildade. De um ancião. Por quê? Porque ele aceitou ser ajudado. Tem gente que não aceita. Título do poema, que contou com a ajuda de seu neto para vir ao seu encontro. O imperador enaltece a condição de reconhecer as próprias limitações. Não, eu preciso de ajuda. Você reconhecer que você precisa. Ser capaz de enfrentar, conviver e aceitar a incapacidade e saber pedir ajuda. Olha, eu quero visitar o imperador, você podia me levar lá? Pedir ajuda. Quem precisa de apoio para andar, para se alimentar, para tomar banho, sabe bem disso. Eu já precisei. Ocorre que é preciso ser humilde para pedir ajuda. Se a pessoa não for humilde, ela não pede. Ela não baixa a cabeça. Ser humilde não significa de modo algum humilhar-se. Ser humilde é dar importância ao que importa. Visitar o imperador. Chegar lá, né? E não se importar com o resto, ao que as pessoas vão ficar achando. O pessoal me pede reiki, não bota minha foto no Facebook, os outros vão ver que eu pedi ajuda, que eu não estou bem. Se você fosse se preocupar com o que as pessoas estão achando de você, as pessoas passam a ser seus donos. Você não pode se preocupar com a plateia. Se você faz a coisa certa, você não faz nada de errado, tem poemas que vão nos ensinar isso.
Você não tem que se preocupar com, com a opinião das outras pessoas, se você está fazendo a coisa certa. Então, a mensagem implícita no poema é que é preciso ser humilde. A gente viu, é o primeiro degrau da sabedoria. É preciso saber receber. Muitas vezes é preciso permitir que alguém nos ajude. Eu lembrei disso e aceitei o lugar lá na igreja. Nos apoie, nos dê força para continuar. Agora, por que Mikao Sui trouxe esse poema? Se eram 100 mil poemas e ele selecionou 125, menos de 0,01%. Por que esse poema faz parte do Reiki? Tá? Então, vamos entender aqui na página 141. O mestre Mikao Sui seguramente selecionou esse poema pelo fato do Reiki precisar ser pedido. Você não pode aplicar Reiki em quem não deseja, né? Cabe a cada um querer melhorar. O ato de pedir possibilita o recebimento. Quem pede é humilde e se reconhece necessitado. Isso é o livre-arbítrio. É a pessoa aceitar, pelo livre-arbítrio dela, ser ajudada. E aí eu coloco aqui essa passagem de Provérbios, capítulo 11, versículo 2. Com os humildes está a sabedoria. Então, se você pretende ser um mestre, Jesus foi um grande mestre. Mas ser um mestre com M minúsculo, né? Jesus era com M maiúsculo. Se você não for humilde, se você não tiver humildade, se você receber a iniciação de mestrado e começar a se achar superior aos alunos, aos discípulos, você não vai conseguir. No meio militar, né? Eu fui piloto de aviões. Me lembro que numa das provas que eu fiz, a minha prima está me ouvindo, o pai dela me levou, eu tinha que decolar muito cedo e não tinha ônibus, eu tinha que ir para outro município. Sou muito grato ao meu tio que me levou lá. Aí eu voltei com o avião para agradecer, dei um rasante. O avião quase entrou num galinheiro lá, levei em suspensão, mas... E aí fui convocado para o serviço militar, me botaram, fiquei um ano lá envolvido por ser piloto e tive uma condição diferenciada. E tem um ditado militar, porque o primeiro grau dos oficiais é tenente. O irmão da Geórgia, ele formou, né? Aí virou segundo tenente. É o primeiro estágio de um oficial. Aí vai até general, né? Coronel e general. E aí dizem que você só conhece o soldado quando ele vira tenente. Aí o sujeito vira chefe, ele muda a maneira de se vestir, a maneira de falar, a maneira de tratar os outros. É muito comum no serviço público. A pessoa é cheia de colega, de amigo, aí ocupa um cargo de chefia, fica arrogante, fica tirano. Mestre de obra, né? Comandar os peões. Então, pessoal, nós não somos superiores, nem inferiores, nós somos semelhantes. Se o fato de você ser reikiano, ou mestre de reiki, você botar na cabeça que você é superior, você vai estar contrariando ensinamentos do reiki, como esse poema que Mikao Sui trouxe para o reiki. Primeira coisa é ser humilde. Tá? Nós não somos piores, mas não somos melhores também. Você só é mestre que tem um discípulo. Se não tivesse discípulos, você não seria mestre, não estaria ensinando. E é preciso saber receber, ter humildade, né? Para não gerar karma. E o motivo desse poema ter vindo para o reiki é que é preciso pedir. Estamos super atrasados, como sempre. Aí a pergunta é: podemos fazer o reiju? Todo mundo entendeu? O pessoal está dizendo sim. Hoje eu elogiei
essa citação, essa letra aqui do Luiz Paulo, né, que ele colocou. Eu vi essa citação hoje no Facebook, do Zé Camargo, lá do Rio Grande do Sul. O pessoal falou que sim, ó, um monte de gente que entenderam o fundamento, né, um monte de gente aqui. No chat também, Márcia Werneck, Maria Raquel, Giane Prada, Cristine de Lorenzo, Micheli, Grossman, Leda, Lacerre. Vários aqui disseram que entenderam. O pessoal também, os convidados, a Luciane Tavares, a Dulce Helena Costa, a Joyce do Amaral, Patrícia Calil, Adiran, Andréia. O pessoal está dizendo que entendeu. Então, vamos lá, pessoal. Agora é diferente, tá? Vocês vão ficar de olhos fechados e eu vou pedir para vocês se remeterem a alguma situação que vocês tenham se sentido superiores às pessoas. E situações que vocês tenham sido humildes. Entendeu? Eu me remeto sempre ao avião. Eu adoraria ter ido para a primeira classe, para a classe executiva, pelo meu tamanho. Era outra alimentação, mas eu falei, eu quero comer aquela bandejinha lá com o pessoal, eu quero estar com o meu pessoal. Eu fazia questão disso. E eu me recordo também de pessoas, né, que viajavam conosco, alunos, né, tinham uma condição econômica, financeira privilegiada e compravam na primeira classe. Pagavam caro para ir lá na frente. Eu ainda fui falar com uma pessoa, uma mestre de reiki, falei, poxa, você não quer ir lá atrás com a gente? Ela achou que eu estava questionando o dinheiro, que era caro. Ela falou, olha, o dinheiro é meu, eu gostaria que você respeitasse como eu gasto. Ela falou desse jeito. Eu fiquei na minha. Resumindo, ela não deu certo como mestre de reiki, né? Ela queria ter uma situação diferenciada das pessoas. Tá bom? Então vamos lá, todos de olhos fechados, refletindo. Eu vou acender uma lâmpada no coração de vocês, tá? Que ao final de 125 lâmpadas ocorre esse salto orbital eletrônico quântico. Vamos lá. Mostra o caderninho.